prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço pela presença dos que ainda estão aqui. É sempre desafiador estar no último painel e fazer de fato a última apresentação, mas eu tenho certeza que vão ter algumas informações importantes aqui para vocês hoje. Bom, aqui só uma contextualização geral para vocês entenderem principalmente qual é o eixo estruturante da cooperação da Câmara Alemã com o Brasil e a diferença da GIZ, né? A gente acabou de ouvir o Marcelo falando um pouco de como funciona esse contato do Ministério de Cooperação Internacional, que ele mencionou ali, que é o BMZ, que está diretamente vinculado à Agência de Cooperação Técnica, que é a GIZ, que trabalha com as instituições públicas no Brasil. Então, você está falando do Ministério, na verdade, o MEC, o Ministério de Minas e Energia, diversas outras instituições, através dos Senais e instituições federais de ensino. A Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, ela está embaixo do Ministério de Cooperação Internacional e Proteção do Clima. Portanto, a gente está muito mais vinculado ao processo de atuação com empresas e com o mercado privado. Então, aqui vocês podem entender um pouquinho da história, né? A Câmara Alemã tem 108 anos, então a gente tem um histórico muito importante, né, da abertura de mercado. Isso é algo que, de fato, é o eixo que, para mim, é mais relevante no processo de entendimento dessa cooperação. A Alemanha, de fato, é muito pioneira no processo tecnológico, né, de transferência tecnológica, mas principalmente na abertura de mercado. E um dos grandes segredos do sucesso dessa cooperação é que, na prática, para além de grandes fundos de investimento e toda a estrutura que vocês veem, né, os exemplos que o Marcelo deu aqui há pouco, através da pesquisa de mercado, como você vai estabelecer esse contato com os atores que são mais relevantes e, principalmente, a educação acompanhada dessa transferência de tecnologia. Então, quando a gente olha a educação profissional como eixo estruturante desse contato, desse investimento específico, a gente entende o impacto disso, tanto para a economia brasileira quanto alemã. E só reforçando aqui no finalzinho, a gente está dando um pouco de atenção a isso, né? As metas de sustentabilidade, as metas de investimento da Alemanha são muito ousadas, se eu puder dizer assim, e o Brasil é visto, obviamente, como um grande parceiro nesse aspecto. Aqui é só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estava mencionando em relação ao Ministério, né? E aqui está a nossa atuação. A gente está presente em mais de 90 países com 142 escritórios. Então, é um número realmente muito grande. Quando a gente fala especificamente, né, da formação profissional, e às vezes é difícil de entender como é que uma Câmara de Comércio está conectada com isso, mas como eu mencionei anteriormente, é relevante entender o quanto o eixo estruturante da transição energética através da capacitação precisa ser dado no Brasil, né? A gente está falando de um potencial muito grande no mercado e de uma mão de obra gigantesca, né? Que precisa se adaptar não só às mudanças que a gente está propondo aqui com as metas, mas principalmente com as demandas do mercado. Aqui tem um exemplo, né, dos cursos que a gente trabalha na Câmara Alemã. São muitos dos setores vinculados à transição energética justa, mas principalmente focando nessa abertura de mercados na área de renováveis. Então, quando a gente está olhando para a parte de transição energética e sustentabilidade, o nosso objetivo é justamente fazer o intercruzamento das demandas do mercado e trazer a capacitação de forma completamente ajustada, né, identificada com isso. Eu não vou me aprofundar muito nesse aspecto, acho que os outros colegas, principalmente do painel anterior, né, a Biogás e principalmente os nossos colegas da Beólica, no qual a gente estabeleceu um pacto, né, para o hidrogênio nacional, e a gente tem os maiores projetos financiados da história do Brasil para a abertura de um novo mercado, né? A gente está falando de algumas cifras desde 2020, na ordem de mais de 30, 40 milhões de euros para abrir esse mercado no Brasil e tornar o Brasil esse grande parceiro. Parte do projeto H2 Global, que vinculou o projeto H2 Brasil e H2, eu não vou me ater muito, porque o Marcelo trouxe muitos detalhes para que vocês possam ver, mas esse foi um instrumento de financiamento através dos ministérios vinculados à economia brasileira, para que a gente pudesse trazer reais impactos, não só para a mão de obra, mas para o fortalecimento desse mercado aqui no Brasil. Ali desvinculou um pouquinho a imagem, mas dá para vocês verem, né? O H2 Up, que são esses 3 P's, vão trabalhar principalmente a parceria público-privada, que é um dos eixos e instrumentos, né, de financiamento que a gente também busca, e tem mais informações sobre isso também aqui conosco. Falando especificamente do curso de hidrogênio e transição energética, né, ele foi fruto deste primeiro processo de financiamento da Alemanha. Então, em 2020, a primeira leva do investimento, um dos impactos, né, antes mesmo de todos aqueles estudos de mercado,
foi a abertura do mercado de hidrogênio. E para isso a gente precisa capacitar as pessoas, né? A gente brinca que no início a gente falava de entusiastas, né? E hoje a gente está aqui numa sala cheia de pessoas que já estão criando esse mercado. Eu topei com mais de 10 pessoas aqui que fizeram desde a primeira turma até a turma que está em vigor agora, né? A nossa próxima turma será a 10ª edição do curso de hidrogênio e transição energética. Então, para nós é um motivo de orgulho muito grande poder hoje ver o fruto disso, não só participando em cada vez mais eventos no Brasil inteiro, mas empresas de fato que estão vindo, investindo, como a gente está vendo aqui há 48 horas, né? Aqui tem mais informações sobre o curso, vocês com certeza vão poder ver isso através do site da Câmara. E eu vou apontar aqui algumas das informações que talvez não tenham sido abordadas nos últimos painéis aqui, que são quais são os frutos específicos para o mercado que a gente tem a partir desses investimentos, né? Então, a gente tem feiras e eventos, aqui tem alguns exemplos, né, do calendário da HK. A gente está falando da primeira feira especificamente de hidrogênio que aconteceu, foi a Green Hydrogen Expo, e a gente está indo para a 3ª edição no próximo ano. A gente tem o Hydrogen Application Summit, que também é vinculado a esse objetivo de criar formas, né, de implementação de fato. Algumas fotos aqui para vocês, e parte de todos esses eventos e missões técnicas que a Câmara realiza, que são alguns dos exemplos que vocês viram na apresentação anterior também. Falando um pouco sobre as metas, né, não vou me ater muito aqui, porque a gente teve nossos colegas das associações falando brevemente, mas a nossa matriz e os nossos objetivos estão dados aqui, não só pelo Balanço Energético Nacional, mas em cooperação com a Alemanha também, então esses números são corroborados, né? Aqui um pouco dos números, e mais uma vez a gente tem uma ordem, né, de projeção de bilhões de dólares, né, de investimento e criação desse mercado. Brevemente aqui um pouco para vocês entenderem a linha do tempo, né, para a gente localizar um pouco dessas ações que eu mencionei há pouco, mas é interessante para vocês saberem que a projeção para frente é também de crescimento do setor. E para isso a gente tem cada vez mais o envolvimento dos setores de investimento e principalmente de capacitação. Aqui alguns dos projetos que a gente tem mapeado como o impacto das linhas de financiamento, né, que a gente mencionou anteriormente. Um pouco dos projetos, seria interessante ver aqui, em breve a gente vai ter em 10 dias mais uma inauguração. Um mapeamento das energias, a gente passa por aqui também. E aqui é muito interessante ver, né, que aqui são a maioria das empresas participantes dos programas como fornecedores de tecnologia, fabricantes de plantas, eletrólise e muitos outros aqui. E mais da metade deles que estão nesse slide passaram pelo curso da HK. Então, quando a gente pensa na Alemanha enquanto uma pioneira na abertura de mercados na transferência de tecnologia, a gente está trazendo também os atores que precisam se capacitar nesse sentido e cria as condições para que isso seja feito, né? Aqui são os mantenedores da Câmara para que vocês possam conhecer. E o contato, estou aberta aqui para receber algumas perguntas. Esse aqui é o LinkedIn, se vocês quiserem se conectar comigo, e o site da Câmara, onde vocês podem encontrar todas essas iniciativas. Obrigada.